Oi pessoal, eu sou a psicóloga Sara Vieira e esse aqui é um canal onde eu exponho muita coisa sobre psicologia, comportamento, cotidiano. Então, quando tem notícia nova, eu tento correr para cá para a gente compartilhar, trocar ideias sobre o assunto. E hoje, infelizmente, eu acordei com a notícia de que um jovem de 24 anos, MC Biel Escamoso, sofreu um acidente nessa madrugada e veio a falecer, acho que até no local, pelo que eu entendi da notícia. Eu particularmente não conhecia o MC Biel, até peço desculpas se você é fã e está assistindo. E eu vi que são poucas pessoas que não conhecem, né? Ele era muito famoso na internet. É que realmente é tanta gente nova na internet que às vezes a gente não consegue acompanhar tudo, né? Mas hoje então eu vou reagir com vocês à notícia e falar um pouquinho sobre essas mortes prematuras que às vezes acontecem com quem ganha muito dinheiro repentinamente, ok? Então se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho para não perder nada e já encaminha também esse vídeo para outras pessoas. Então vamos lá, pessoal. A notícia que eu vou reagir então é do G1, portal de notícias da Globo. A forma como foi noticiada é a seguinte: MC Biel Escamoso, cantor e produtor de brega funk, morre em acidente. Carro bateu em fachada de prédio na Orla. Ele morava em Recife, né? Então, ele atingiu um edifício na cidade... Não, aliás, desculpa, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Bom, vamos lá. O cantor e produtor de brega funk, Gabriel Farias de Oliveira, de 24 anos, conhecido como MC Biel Escamoso, morreu na madrugada desta segunda, dia 10, em um acidente de carro na zona sul do Recife. O veículo em que ele estava bateu na fachada de um prédio na Avenida Boa Viagem e capotou. Câmeras de segurança registraram o acidente. Para quem viu a cena, né, eu sempre quando eu assisto notícias de falecimento, de morte, e vejo aquela cena sendo replicada, eu tomo muito cuidado em compartilhar ou ao compartilhar, porque a família, os amigos, os fãs têm acesso àquilo e dói muito. É difícil, né, a gente conseguir que não se propague, que não se espalhe, porque as pessoas gostam, né, via de regra, né, geralmente as pessoas gostam de ver a cena e tudo mais, mas é muito chocante. Então a família, os fãs, eles revivem a dor cada vez que vê o vídeo, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tem que ser carinhoso, né? Ter empatia e tudo mais com essa situação. Biel Escamoso era um dos nomes mais expressivos do brega funk em Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4 da manhã. O veículo atingiu a entrada do edifício Maria Leopoldina, na esquina com a rua Coronel Benedito Chaves. De acordo com as redes sociais do artista, o velório foi marcado para as 13 desta segunda, o enterro será às 16, enfim, as informações aqui. Bom, o que eu queria comentar com vocês em relação a isso, né? Nós vemos muitos jovens, principalmente depois que recebem um montante de dinheiro, que ficam ricos de repente, envolvidos em acidentes, envolvidos em mortes muito prematuras. É muito triste isso. Tem alguns comentários nas redes sociais aqui que eu queria compartilhar com vocês, até de amigos, companheiros de trabalho e tal. Bem tristes mesmo, né? Obviamente, até eu que não o conhecia fico triste. Imagina os amigos e fãs, né? Acho que é MC Abalo que fala. Difícil acreditar que partimos sem nem saber quando, onde e como. Que Deus conforte a família do amigo Biel e que o ponha em um lugar melhor. Estamos devastados. O Brega está em luto. Um site chamado Brega Bregoso colocou no seu conteúdo. E com certeza, né, o sentimento, a sensação que fica para todo mundo é: por que tão cedo? O que acontece? Por que cantores morrem, às vezes, em tragédias tão prematuramente, né? Claro que, salvo exceções, alguns casos, como por exemplo da Marília Mendonça, estão ainda analisando. Eu tô falando de acidentes ali em que não estava, às vezes, indo a trabalho, não sei em que situação, onde o MC Biel estava indo ou voltando, e também
Não estou falando da conduta e caráter do Biel porque eu não o conhecia. Eu vou falar para vocês de uma forma geral, até reagindo a essa notícia que eu vi agora e o que eu vejo muito em consultório, conversando e convivendo com jovens atualmente. Eu já fui mais jovem, né? Hoje eu tenho quase 33 anos, muda um pouco a forma como a gente encara o mundo e a realidade. Mas quando jovens, principalmente que vêm de periferia, que vêm de condições sociais com mais dificuldade, e recebe, e muda de vida, né? Muda de forma rápida, com muito trabalho, com muito talento, mas e aí a consequência vem de forma rápida, porque hoje a gente trabalha na era da internet, então as coisas acontecem de forma rápida. E aí eles se deparam com uma vida totalmente diferente da que tinha. E a idade de 24 anos, né, vou falar para vocês de forma científica, que o nosso córtex pré-frontal, que é onde nós tomamos as decisões mais sábias, ele só fica pronto, isso é cientificamente comprovado, depois dos 25 anos. Então, até os 25, a tendência de nós termos atitudes incoerentes, atitudes irresponsáveis, atitudes impensadas, ela é grande. E aí, o que acontece com muitos jovens hoje? Recebe muito dinheiro, muita fama, e a gente às vezes se perde um pouquinho na noção do que pode render uma consequência difícil pra gente. Geralmente essas pessoas vieram de condições difíceis mesmo e querem ajudar todo mundo, né? Geralmente esses meninos têm um coração, o comportamento é muito parecido, né? Coração muito bom, quer ajudar os amigos, quer ajudar a família e tudo mais. E a gente chega num nível que a gente chama de tolerância, que é a mesma coisa, por exemplo, se você tem uma tolerância, sabe? Eu não aguento mais isso, atingiu o nível de tolerância, a gente muda o comportamento, né? Nível de tolerância pra vida financeira é a mesma coisa. Às vezes o dinheiro vem, as coisas elas acontecem de forma rápida e a gente se perde naquilo que nos dá satisfação e alegria, né? Então a gente vai querer sempre mais. E aí a gente começa a ir para um comportamento de risco, um comportamento arriscado, sem pensar. Então é quando eu não sei se é o caso do Biel, mas estou dizendo para vocês, a minha reação a essa notícia é de uma forma generalista, tá? Aí a gente começa às vezes a dirigir embriagado, ou às vezes a gente faz uso, né, de alguma substância e pega um carro, seja ela lícita ou ilícita, não tô aqui para julgar isso efetivamente falando. E muitas coisas elas acontecem quando a gente perde um pouco dessa noção do que pode nos prejudicar ou não. Por quê? Porque nós precisamos de aventura. E aí o nível de tolerância, né, do que é felicidade, como eu comentei, ele vai sendo cada vez menor. Então a gente quer adrenalina, quer aventura, quer... Eu não sei também em que velocidade estava esse carro, mas a gente quer velocidade e tudo mais. Então eu acredito que essa notícia da morte do Biel, ele serve de alerta para todos nós, né? Independente se você é um jovem que gostava ou não desse estilo de música, conhecia ou não, o MC Biel, ele deixa esse legado, esse ensinamento pra gente. A gente precisa ter noção real do que pode ser uma consequência complicada para nós. A juventude, ela dá essa falsa sensação de viver somente o aqui e o agora com muita intensidade em relação à aventura, mas nós precisamos sim viver o aqui e agora, mas em relação a não sermos ansiosos, a cuidar da ansiedade. Porém, a gente precisa a todo momento pensar nas consequências, porque essa sensação de vitalidade e de que a vida, ela pra gente, né, ou pra quem é jovem, me colocando aí no meio, mas no meu caso, eu já tô na vida adulta, né, há um tempo, mas pra quem ainda é um jovem entrando na vida adulta, a gente perde um pouco essa noção da consequência daquilo que pode acontecer a partir das nossas atitudes. Então, que possamos repensar. Eu quero deixar aqui um abraço para toda a família, os amigos desse produtor, desse cantor, né, o MC Biel Escamoso, e os meus sentimentos, as minhas condolências, e também para todos os fãs. Espero que eu não tenha mais notícias como essa para reagir. Eu prefiro fazer reações, né, de notícias mais felizes. Infelizmente esse é um momento triste, mas eu queria vir aqui compartilhar com vocês, até para que isso de alguma forma também seja entendido para as outras pessoas que não o conheciam, como algo que vai ficar também registrado aqui pra gente falar bastante do nome dele, mesmo que póstumamente, porque fica aí um alívio também para as famílias e fãs entenderem
que o nome dele fique conhecido, mesmo agora, depois de falecido, para que de alguma forma isso sirva de carinho no coração da família, ok? De novo, para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aqui o seu comentário, críticas, sugestões, enfim, estou aqui para ouvir vocês. E também encaminhe esse vídeo para outras pessoas, ok? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.